Então aqui, ó, estamos no Google Maps, esse aqui é o shopping, Rua Barão de Ladário, está aqui a edificação. Para a gente mostrar aqui, acho que fica um pouco melhor para a gente visualizar. Então assim, primeiro, essa edificação tem 80 metros de profundidade e 100 metros de frente. 100 metros de frente aqui. É um incêndio, é um combate a incêndio extremamente complicado e complexo pela sua única frente como acesso. Todas as outras, ou você conseguia através de um outro prédio, na parte superior, ou na parte inferior, ou você teria que romper telhados para poder acessar. Então, um incêndio que já estava perdido desde o seu início. Aqui a gente pode verificar o que comentamos, o prédio residencial com aquela abertura de ventilação, cujo incêndio certamente poderia ter afetado aí, ou até afetou. Esse prédio lateral direito aqui não existe mais, vocês viram que é um prédio mais alto, que foi construído e esqueceram de fazer a verificação do entorno, análise de risco também. Então não é só do shopping, as edificações todas aqui nesse entorno esquecem desse critério, mas estão com a VCB, né? Estão cumprindo a legislação, não é verdade? Vocês já aprenderam que a VCB, né? Não precisa falar mais. Aí, está aqui, ó. Essa outra edificação também ficou chamuscada, a gente viu na outra imagem. E aqui está a escada, ó. Olha a escada e olha lá, as janelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 janelas, uma escada que foi construída possivelmente depois desse prédio aqui ter sido construído e está na divisa com o shopping e com as aberturas voltadas para cá. Eu nunca faria uma escada desse tipo. Não sei se é para ventilação ou se é para iluminação. Se for para ventilação ou para iluminação, certamente não pensaram em tempo requerido de resistência ao fogo para esses elementos aqui. Acho difícil, espero que tenham pensado nisso. Se pensaram como ventilação, estava errado. Não poderia ter esse conceito, haja vista que você não tem afastamentos mínimos para as outras edificações. Não adianta você pensar no projeto só ele, porque o prédio do lado pode pegar fogo, e aí a responsabilidade e os riscos aí acabam sendo transmitidos para você também. Então essa escada foi afetada, aguentou, mas existia esse problema aqui dessa questão da ventilação. Possivelmente aqui o melhor seria uma escada pressurizada e sem nenhum tipo de abertura por conta de tudo que você tem aqui no entorno. Quando você tem essa massa de edificações, é isso que a gente quer que o pessoal entenda, essa massa de edificações, você tem que parar e avaliar o que está no entorno. Quais são os riscos das outras edificações para a sua edificação. Então, aqui nós temos a área do shopping, que é isso aqui. Quando o bombeiro veio, tinha essa frente toda aqui, que praticamente foi um painel de proteção, praticamente, e o bombeiro começava a jogar água por cima aqui, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Não tinha como entrar, não sabia o que estava acontecendo. Então, como já falei, o sistema de deteção, que deveria ser o ativador, e aí o bombeiro poderia chegar mais rápido, e aí poderia ter combate de um incêndio muito menor. Ele já chegou, o incêndio já estava perdido. Na hora que ele chegou, o incêndio já estava perdido. Não se enganem, o incêndio já estava perdido. Mesmo que ele tivesse chegado 10, 15, 20 minutos antes. O incêndio já estava perdido. E as edificações, lembrando, né? Lembrando, profundidade 80 metros e a frente de 100 metros. A edificação tem mais ou menos, então, 8 mil metros para cada pavimento, então 16 mil metros quadrados, mas pelas imagens aqui desse desmonte, preto e amarelo aqui, que é esse acesso aqui para um andar inferior, não sei se ocupa toda essa laje inferior ou ocupa somente uma parte dela. Aí, todos os elementos metálicos aqui, todos retorcidos. Se existia, a parte de cima também, se existia proteção contra incêndio, eles não aguentaram. A fachada da edificação que eu falei que é mais alta aqui no meio, essa fachada da edificação aqui mais alta, né? E toda chamuscada e com acesso, com janelas, que é diferente dessa fachada que a gente está vendo aqui.
Antes não existia. Aqui tem uma edificação, antes não existia aquela edificação maior lá. Esse incêndio já estava perdido, só por combate com essa frente. O incêndio se propagou para o fundo e o telhado lá no fundo caiu, por conta do grande estoque de material carga incêndio. Se propagou por cima de todas as lojas e foi lá para o fundo. Esse incêndio já estava perdido na hora que começou. Por má gestão, por falta de sistema de proteção contra incêndio. E se tivesse com a AVCB, não teria um fim diferente do que a gente viu até o momento. Nessa outra imagem aqui, a gente pode verificar, com essa parede tombada, nessa lateral direita aqui, que não era uma parede portante, uma parede resistente ao fogo, que deveria ser a exigência para esse tipo de edificação. Se você tem um conjunto de edificações ladeado ou lado a lado a outras edificações, você tem que garantir que essa edificação ela resista, essas paredes laterais resistam ao incêndio e não pode desmontar como um castelo de cartas. Da estrutura metálica do telhado cair, tudo bem, ela sendo metálica, você não precisa ter proteção contra incêndio. Essa estrutura metálica da cobertura pode cair, o telhado pode cair, mas a estrutura como um todo, as paredes laterais, bem como os pavimentos, têm que se manter íntegros. O telhado vai abrir, vai cair, vai romper, mas ela não pode trazer as paredes laterais. Isso aqui poderia ter avançado, poderia ter caído para frente, para a rua. Isso aqui poderia ter tombado para cima de alguma outra edificação mais baixa. Então, isso é a demonstração de que não houve engenharia de incêndio no projeto. Por isso que a gente fala que o projeto legal não serve para nada. Não serve para nada. Porque quando apresentaram esse projeto legal, apresentaram só o prédio. Aprovaram só esse prédio, só esse quadrilátero. Não se verificou o entorno, não viu a altura das edificações, o afastamento entre as edificações para exigir determinada característica específica, tempo requerido de resistência ao fogo e também o conceito de isolamento de risco. Essas edificações nessas regiões comerciais aqui que nós temos, e são várias, e isso acontece no Brasil inteiro, esse tipo de conglomerado de edificações comerciais, você tem que ter essa garantia. Você tem que ter essa garantia. Essas paredes não podem simplesmente desmontar, que podia estar desmontando e desmoronando em cima de outras edificações. Isso não pode acontecer. Então demonstra uma falta de atendimento de rigores técnicos e de análise de risco. Você só pega isso na análise de riscos. Quando você vai no local, quando você vê o entorno, quando você vê as outras edificações ou a altura das outras edificações. Por que a gente fala tanto nesse conglomerado comercial? Precisa ter análise de risco, precisa-se conhecer o conjunto de edificações e a quantidade de edificações geminadas que existem nessas regiões comerciais antigas de qualquer centro, de qualquer cidade. Existe uma instrução técnica que trata de isolamento de risco, que é a instrução técnica 7, que deve ser aplicada, deve ser entendida. Qual o objetivo dela? Estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagação de incêndio por radiação de calor, convecção e gases quentes e a transmissão de chama, garantindo que o incêndio proveniente de uma edificação não propague para outra. Este é o objetivo. Por isso que a gente fala tanto da questão dessa quantidade, essa massa de edificações que são todas geminadas, elas devem ser avaliadas de forma diferenciada. Alguns dos conceitos que nós falamos aqui estão relacionados com propagação pela fachada ou pela cobertura. Então aqui, nessa instrução técnica, entre duas edificações geminadas, pelas aberturas localizadas em suas fachadas e ou pelas coberturas das mesmas, pelas três formas de transferência de energia. A forma de transmissão de energia, de calor. Essa instrução técnica apresenta inclusive os arranjos físicos, esses arranjos físicos, a disposição entre as edificações. Então a própria instrução técnica mostra algumas disposições das edificações e é importante ressaltar que também trata de edificações geminadas.
essas edificações geminadas também têm uma preocupação especial. Se a gente for verificar aqui, ó, propagação entre cobertura e fachada nas edificações próximas. Nós temos também aqui propagação entre duas edificações geminadas, ó, que é basicamente a grande maioria das edificações, dos riscos que nós temos nessas regiões comerciais antigas. Aqui, ó, propagação de uma fachada, de uma cobertura por uma fachada. Nós mostramos aqui no vídeo isso. Então você tem que ter uma preocupação grande com relação a isso, avaliar a cobertura, o incêndio que se der pela parte superior, pela cobertura, se não vai afetar a outra fachada na posição superior. Nós comentamos isso no vídeo. Então, afastamento entre as edificações, a distância de segurança entre a cobertura e fachada. E quando você tem edificações geminadas, a obrigatoriedade de ter parede corta-fogo sem abertura entre as edificações, inclusive com vários afastamentos, alturas, avanços laterais, avanços à frente da edificação, garantindo o isolamento de risco entre os dois riscos. Como é que você vai pegar esse tipo de situação se você só verifica o projeto somente uma das edificações? Se você não tiver a visualização de todo o conglomerado de edificações que você tem naquela região, a sua análise de risco, a sua análise de projeto, o projeto legal, não vai servir para nada. Você não vai estar pegando exatamente qual é o risco que essa edificação pode causar para as demais e aquelas demais outras podem causar para cima dessa edificação que você está fazendo a análise de projeto. Somente numa análise de riscos é que nós podemos identificar quais são todas essas possibilidades entre as edificações que estão, na sua grande maioria, geminadas ou estão muito próximas, somente numa análise de risco e você tendo a visualização completa do conjunto de edificações que estão no entorno da edificação escopo da análise do projeto. Somente assim, e normalmente somente com uma análise de risco, é que você vai ter a exata noção de qual o tipo de proteção mais adequada que você precisa, tanto para a edificação que está sendo aprovada, quanto para as demais do entorno. Mais uma vez, eu estou provando que, infelizmente, o Estado não está nem aí para a própria legislação elaborada pelo próprio Estado. É a cegueira deliberada, sendo cada dia mais comprovada em todos os nossos vídeos e na vida real.